10 e 12, Bom, Agatha. entender o que está rolando é o que o Ministério Público, a Justiça Federal, está querendo agora lá na obra da tirolesa do Pão de Açúcar. E agora eles marcaram para fazer uma vistoria. A própria Justiça vai até lá com seus peritos. No dia 28 de setembro vão fazer uma inspeção no local da obra da tirolesa. A obra está embargada há 2 meses, pelo menos, depois de uma decisão da Justiça. O Ministério Público Federal entrou com um relatório dizendo que tinha mutilação na rocha e que, por isso, teria que ser paralisada. Logo depois, teve um outro relatório da GeoRio, que foi assinado também pelo IPHAN, dizendo que não tinha mutilação. Os moradores daquela região, muitos, da região da Urca, também fizeram um abaixo-assinado, mais de 24 mil assinaturas, contra a construção da tirolesa. Fato é que o juiz Paulo André Bonfadini disse que a vistoria tem como objetivo pegar o maior número de dados possíveis para uma futura audiência de conciliação ou julgamento do caso. Então, caso não tenha a conciliação, ele vai decidir se a obra vai continuar ou não, mas num primeiro momento eles vão tentar uma conciliação. Fiscalização está marcada para o dia 28, né? De setembro. De setembro. Isso. Do mês que vem. E essa é uma discussão, Rodolfo, tem que ser levada para o campo técnico. E do ponto de vista técnico, quais são os órgãos que devem licenciar uma obra como essa? Ok, você tem os órgãos da esfera municipal, está tudo ok em termos de liberação para obra, e os órgãos de esfera federal. Se está tudo ok, a obra está dentro daquilo que foi pactuado, acordado, aprovado, e é isso que se propõe fazer essa fiscalização da esfera federal. O fato é que essa fiscalização tem que ser feita para ontem, não para o dia 28, porque tem algo parado ali que precisa andar ou não, mas dentro de um universo técnico de análises, dentro de um universo de transparência. O fato é que essa fiscalização para o dia 28 não tem sentido. É para ontem, para que a gente ou avance ou repense, mas não fique com aquilo ao Deus dará, à espera da boa vontade de alguém que possa lá fazer essa fiscalização. Bom, vamos lá, né? Até porque esse assunto ele virou uma grande polêmica nos últimos tempos. Nós já opinamos sobre esse assunto aqui há alguns meses, quando lá atrás começou a ser discutido. E eu queria deixar claro que, assim, cara, muitas vezes eu poderia aqui, o dono lá também, a gente passar meio que ao largo, né? Colocar aqui a posição de A, B, você tem de um lado aqui Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, GeoRio, que analisa a questão rochosa, IPHAN, que autorizou. Esses estão, então, do lado da autorização da tirolesa. Vem o Ministério Público Federal, já depois, etc., inclusive com as reclamações dos moradores da Urca, e começa também a embargar, pedir o embargo, a questão vai para a justiça e as obras são paralisadas, tá? E os moradores da UCA também colocando pontos de reclamação. Eu poderia aqui ficar em cima do muro, mas quem acompanha o programa sabe que muitas vezes a gente toma posições. E olha, elas podem ser divergentes, você ou entre mim e o Dônula, ou entre a minha posição e a sua posição, querido ouvinte. Né? Não tem problema nenhum, a gente pode discordar. Aliás, a gente pode inclusive ter opiniões e depois mudar opiniões. Isso é muito bom, isso não é um demérito, isso não é uma tristeza, isso não é se apequenar muitas vezes, se você lá para frente mudar alguma opinião na sua vida. Às vezes você muda pela circunstância, pelos argumentos, porque as coisas elas mudam e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então a gente pode discordar, tá bom? Ponto. Vou dar a minha opinião, que aliás vai muito ao encontro do que eu já havia falado, então para já colocar aqui, antes que digam, porque eu fiquei sabendo que tem agora na rádio, ou nas últimas semanas, um anúncio da concessionária lá do Pão de Açúcar, por causa da tirolesa, tem um anúncio deles tratando sobre o tema. Então, quero deixar claro que, primeiro, eu não ganho porcaria nenhuma desse anúncio, estou pouco me lixando, não estou opinando por isso, e eu vou muito falar da minha opinião sobre o assunto, em cima do que eu acho, etc., do que eu pude levantar, que, aliás, já era, antes, inclusive, de eles colocarem aqui qualquer coisa. E mesmo assim respeito e muito quem pensa diferente. Então vamos lá. Sobre a questão, os moradores da Urca, eles têm colocado algumas questões. Antes de falar da rocha, tá? Eles têm falado que isso vai dar barulho, né? A questão da tirolesa, de você descer do segundo morro, você descer do Pão de Açúcar, que é o mais alto, para o da Urca,
300 e tantos metros para 230 e poucos metros, que isso vai dar barulho, aquela coisa da tirolesa descendo para os moradores. Tem um estudo, isso está lá, por isso que o dono lá falou, tem que se olhar laudo, dados. Tem lá um estudo de uma técnica da UFRJ que simulou com alto-falante, um estudo, acho que é o professor Moisés Indeluk, algo assim, que simulou com alto-falante e, segundo o laudo tá lá, de um professor, de um técnico, não vai dar barulho. Pega o dado, pega o laudo, checa e vê. 2. Os moradores da Urca têm dito que a tirolesa vai levar um movimento maior para a Urca. Isso, na verdade, não precisa nem de laudo, isso não vai acontecer porque não vai aumentar o movimento do bondinho. Não é que o bondinho, você vai ter mais bondinhos subindo. Não é que ele vai passar a subir em maior velocidade e em maior frequência. Não, ele vai continuar subindo com a mesma capacidade que ele tem hoje. Quem vai para a tirolesa vai ter que fazer o mesmo movimento, a mesma entrada no bondinho que tem hoje. Então você não aumenta o número de pessoas que podem acessar o bondinho. E na verdade são no máximo 100 pessoas por dia para utilizar a tirolesa, caso ela seja aprovada. Então, olhando para 100 pessoas, né? É uma zona ali embaixo, aliás, a prefeitura com 100 a menos ou 100 a mais, nem é o caso, já deveria ter resolvido. Então, nesse aspecto, não há possibilidade de piora, não há possibilidade de aumento de fluxo naquela região, que é uma coisa que vem sendo colocada de alguma maneira. E aí, eu acho, aí falam também sobre a questão de retirada de árvores lá em cima, nas obras que eles estão fazendo. Há realmente retirada de árvores, segundo a concessionária, eles vão tirar 14 árvores, sendo 5 nativas e 9 invasoras, e que eles estão plantando 83 árvores nativas nessa mesma área, nessa mesma região, tirando as invasoras, tirando 5 que são nativas, mas plantando 83. E aí eu acho que a gente entra, vamos dizer assim, no ponto que ele é mais discutido e também o mais nevrálgico, que é a retirada de rocha. No primeiro momento, se falou que era uma retirada muito, muito grande, muito maior. Eles estão mostrando, inclusive estão mostrando até mesmo aos poucos para a imprensa, mas vão levar nessa vistoria o Ministério Público Federal, e dizendo que a retirada do tamanho lá do espaço é uma retirada de 27 metros quadrados, para que eles instalem o local ali de embarque da tirolesa, mas que também instalem uma rampa que é importante para acessar pessoas com deficiência, como por exemplo cadeirantes, que hoje não têm um acesso adequado, que eles vão fazer uma rampa mais adequada para o acesso ao Morro do Pão de Açúcar. É você retirar alguma coisa? É claro que sim. Aliás, tem um estudo também, parece que uma professora do UFRJ, dizendo que isso não prejudica o maciço rochoso. Tem que olhar lá, tem que olhar o que é o laudo. O que eu acho nesse aspecto? É claro que, em tese, mexer em 27 metros quadrados não é o tamanho que se falou, né, de que seria um negócio gigantesco. 27 metros quadrados é um impacto, é uma retirada, mas não é do tamanho que vinha sendo falado. É óbvio que algum impacto é. Mas veja, minha gente, a minha discussão ela passa um pouco pelo seguinte. Eu fui recentemente a Cataratas, que é um ponto turístico, já que estamos falando de outro ponto turístico. Gente, Cataratas, além de todo o caminho que você tem em volta e que ele foi construído, inclusive para você sair do princípio, ir olhando e caminhando com muita escada, o ponto principal, você tem a construção ali do lado das cataratas do Iguaçu. Tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, você tem passarelas enormes, inclusive por cima das pedras das cataratas, para você chegar na frente da queda e você sair de lá todo molhado, etc. Aquela experiência, você construiu com concreto em cima da pedra que estava ali preservada. Você tem um elevador que foi inteiramente construído do lado, um plano inclinado enorme, lojas, etc. Tá bom, quer pegar outro exemplo? E eu não estou nem dizendo de um impacto nem próximo disso. Gente, década de 60 a gente construiu o que hoje o Rio de Janeiro nem imaginava que poderia estar aí e que hoje a gente não consegue prescindir de forma alguma, olhando para o trânsito, para a beleza, para o tombamento, para o lazer. Tem gente hoje podendo curtir até a praia por ali. O aterro do Flamengo. Aquilo tudo era mar. A gente aterrou para fazer jardins, pistas, plantar árvores, né? Jardins de Burle Marx. Imagina hoje rediscutir isso. Ah, Rodolfo, então você é favorável a sair destruindo tudo, etc. Não, claro que não. Eu só estou dizendo que não dá para imaginar também em que a gente não mexe absolutamente nada, deixa tudo intacto 100%. 100%. Senão a gente não consegue pensar em nada, absolutamente nada. Se fosse uma destruição completa e restrita da Pedra do Pão de Açúcar, se fosse desfigurar, parece que de longe você não consegue nem ver esses 27 metros quadrados. Talvez tem pessoas que fiquem aí um pouco
né, sem graça de comprar determinadas causas e falar abertamente do assunto. Eu acho que você trazer a tirolesa, aí falaram do impacto visual. São 4 cabos que vão estar ali, 4 cabos que vão estar ali, do lado dos cabos do bondinho do Pão de Açúcar, que já existem, que são mais grossos ainda do que esses. Qual vai ser o impacto visual? Já passa o bondinho para lá e para cá, os cabos já estão para lá e para cá, eles vão estar do lado. É um impacto visual assim que vai destruir a imagem do Rio, do Pão de Açúcar, tirar tombamento? Será? É verdade? Se é para tirar o tombamento, se é para tirar o patrimônio, sei lá, que a Unesco reconhece, por que o IPHAN autorizou? O IPHAN é tão criterioso. O IPHAN é muito criterioso. Em todos os seus processos, o IPHAN autorizou. Parece que de longe você não consegue nem ver a intervenção que vai ter ali. Então eu acho que a gente tem que olhar para o fato, mas entender também que, por outro lado, isso é sim alguma coisa mais turística para o Rio de Janeiro. É sim algo que outras cidades exploram no mundo. Agora eu acabei de vi uma matéria semana passada, uma tirolesa que foi instalada em São Paulo, que você desce do alto na Serra do Mar e cai lá embaixo, acho que no Guarujá, em Santos, dentro da Serra do Mar, que é toda preservada. Tudo bem, óbvio, jamais seria favorável a um desmatamento ali, mas certamente para você construir a base da tirolesa, a instalação dela em cima e embaixo, alguma obra você fez. Alguma retirada você teve pontual, mesmo que com um reflorestamento muito maior. Então, eu não estou sendo favorável a uma depredação gigantesca, um desmatamento gigantesco, a uma mutilação completa e restrita da rocha. O que eu acho é que a gente tem que botar o pé no chão, olhar para os laudos, ver qual é o tamanho desse impacto, que parece não ser do tamanho que tem sido falado. Parece que alguns argumentos que estão sendo colocados pelos moradores, eles não param de pé no ruído, no movimento, no impacto visual, quando você vai para a prática. E eu acho que conceitualmente, se é isso que está colocado, eu não acho ruim para a cidade. Eu não acho ruim para a cidade. E se não vai destruir, mutilar, como o próprio Gelri está falando, como o IPHAN autorizou, eu acho que está se fazendo um escândalo em cima de um negócio que pode ser bacana aí para a cidade. Mas é óbvio, os moradores da URGA não querem, não, vai mexer aqui, não sei das coisas, blá, blá, blá. Vê o laudo, não vai ter barulho para você, vai se respeitar a regra, não vai aumentar movimento. Calma, bota a bola no chão, vê o que pode fazer ou não. E volto a dizer, não tem nada a ver com porcaria de propaganda que os caras estão colocando aqui. Tem nada a ver com isso. Não tô nem aí. Pega aí há 3 meses, 4 meses, sei lá. Se quiser, separa e coloca junto lá no site, Thiago, do que eu falei sobre o assunto. E vou te dizer, se tudo isso que está sendo falado, se o raio do laudo de ruído não for verdadeiro e comprovado junto com o Ministério Público, que mude de opinião e eu não tenho problema nenhum. Fico muito à vontade aqui para poder mudar de opinião e bater e criticar no que for. Agora, o que está posto até agora me parece um escândalo, assim, um negócio desnecessário. Que a gente poderia tratar com um pouco mais de parcimônia, de laudo técnico para poder avançar com o assunto. 10h25, trazer informação de momento, engavetamento na linha vermelha, Zé.